aproveitando e mudando sua vida aí com os prêmios mais importantes, né? Sempre tem. Vamos apresentar. Ó, dá um close no rosto dela, por favor. Close. Pele de porcelana. Pele de menina. Carinha de menina, mas que nasceu menino. Estou aqui para travestir Naomi Neri, que, aliás, acabou, né, de concluir ali, se formou em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, e no TCC, né, abordou um tema um tanto quanto polêmico: transexualidade na escola. Primeiro, Naomi, eu quero agradecer, viu, essa carinha bonita sua aí, ter aceito o convite para estar aqui falando desse tema com a gente, viu? Bem-vinda. Muito obrigada. Agora, imagino que não deva ser fácil. Você hoje tem 23 anos, né? 23 anos. Imagino que você tenha optado em fazer esse tema, porque na tua pele você sentiu algumas coisinhas sobre preconceito, sobre dificuldades, posições da sociedade, e você gostaria de mudar. Foi mais ou menos esse o caminho, a opção de fazer esse tema? Foi. O TCC, na verdade, surgiu no campo, porque você, na condição de pessoa trans, você vive uma situação de isolamento, principalmente no ambiente escolar, dentro da universidade, inclusive. Então, na condição de universitária, na condição de professora, você não vê outras pessoas trans circulando no mesmo ambiente. Ainda que é bem sozinho. Ainda que em Maringá existam várias pessoas trans, por que a gente não vê essas pessoas nas escolas? Por que a gente não vê essas pessoas ao longo do dia fazendo compras, a sua atendente do mercado, o atendente da farmácia? Por que essas pessoas não estão lá? Não significa que se tem poucas? Não, pelo contrário. Você acha que existe preconceito em contratar, então, as pessoas trans? Sim, não é por um acaso, que eles vão dar para o TCC, que 0,9%, menos de 1% das pessoas chegam às universidades, né? E também 90% das pessoas trans estão em condição de prostituição. E essa opção de ir para o mundo da prostituição, no mundo de danças, de transformar-se em plumas e paetês, não é uma condição que eles querem, o transexual? Você acha que eles são, tipo, quase obrigados a isso? Mais ou menos isso? Elas. Eles ou elas? Nós falamos elas quando você está falando sobre mulheres trans, travestis como eu. Quando você se refere a ele ou transexual, você fala sobre o homem trans, não é? Então, não é por um acaso também. Então, você veja que a evasão escolar, que é um dado que eu discuto, ele é de 87% das pessoas trans, não é? Não aguenta a pressão? Por vários fatores. No ensino fundamental e chega a 94% no ensino médio. Então, assim, sobre esse dado que eu discuto no meu TCC, a escola é um ambiente que recebe as pessoas trans, existem pessoas trans na escola, como essas pessoas são tratadas? Mas você não é de convir, eu não estou aqui para concordar e nem para discordar absolutamente da Naomi, tá? Ela está me apresentando um trabalho de pesquisa, de TCC. Mas você não é de convir que o diferente sempre vai incitar as pessoas de alguma maneira, ou seja pela curiosidade, ou até mesmo, né, esse tal de preconceito aí, o orgulho? Em si, se você partir de uma pedagogia da diferença, onde você trata uma pessoa como se ela tivesse um direito menor do que o seu, uma vivência menor do que a sua, não é? Então é necessária a inclusão, né? É necessário essa equidade, nós como pessoas trans temos as mesmas oportunidades que as pessoas cisgênero, só para ressaltar. Agora, da escola, falando de escola, você acha que esse assunto tem que ser abordado nas escolas? Não só a transexualidade, eu digo a homossexualidade mesmo. Você acha que nós temos professores preparados para lidar com isso? Bom, o meu projeto, ele fala sobre formação de professores de ciências e biologia, sobre o que esses professores eles sabem o que é a transexualidade e como se relacionam as pessoas trans na escola, a aluna trans, o colega trans, o funcionário da escola trans, mas sobre assim, se devem ser trabalhados os temas transexualidade
não existiria, por exemplo, assim, uma pauta. Hoje nós vamos falar sobre trans ou sobre homossexualidade, mas é importante que seja um tema que não precisa ser um tabu, entende? É uma questão de esclarecimento, uma questão de cultura, porque essas pessoas elas existem no ambiente escolar, não é mesmo? Você já me diferenciou lá nos bastidores entre orientação sexual, e eu achava que era opção sexual, e realmente você acha que você não escolheu ser trans? Seria muito difícil você escolher ser trans com uma expectativa de vida no Brasil de 30 anos para as pessoas trans. Então, essa expectativa, mesmo no Brasil colônia... Por que isso? Exatamente, porque as violências, elas são muitas. As pessoas em condição de prostituição, a saúde trans ela é negligenciada. Você imagina a seguinte situação: uma pessoa que não tem, geralmente não tem um aporte familiar, ela também não tem um aporte dentro da escola. Qual é a única opção para essa pessoa? Qual o lugar dela dentro da sociedade? Por exemplo, em banheiro na escola, onde você ia? De menino ou de menina? O meu processo ele é recente. Hoje eu só utilizo o banheiro feminino. Inclusive é uma outra questão a ser debatida dentro da escola. Você veja bem, o respeito ao nome social, que é o nome que a pessoa trans adota e deve ser tratada em todos os ambientes, ela é uma questão que deve ser incluída nas pautas escolares, né? Você já trocou seu nome, não? Conseguiu na justiça isso? Eu utilizo o nome social, mas o processo de identificação é um processo muito longo, é um processo muito caro, ao qual muitas pessoas trans não têm acesso. Acabam nem fazendo, né? Por várias questões. O honorário da pessoa, do advogado que vai conduzir o processo, não é? Também tem a questão do acesso a essa informação. Mas deve ser muito chato. Você, né, uma menina que a gente está vendo aqui, uma menina nova mesmo, tem não só a fala, o jeito de menina mesmo, aí apresentar um documento e começa ali, né? É um constrangimento muito grande. Você, esse teu TCC, no caso, você fez como uma forma de chamar a atenção mesmo para essa classe de transexual, em todos os sentidos? Eu gostei bastante do tema do TCC, inclusive é o tema que eu vou... Sexualidade é a minha pesquisa na universidade, né? E eu achei importante por vários fatores. O primeiro é o lugar de fala, né? Então vamos deixar uma pessoa trans falar sobre transexualidade na escola? Eu acho muito importante. Você não acha que isso deveria ser muito mais profundamente discutido? Por exemplo, você acredita que uma escola onde existam crianças de 9, 10 anos haja esse tema também? Deva se falar desse tema de homossexualidade ou transexualidade? Qual a sua opinião, não? A minha opinião é que esses temas eles são transversais, eles estão inclusos nos currículos. Inclusive, é uma questão de cultura, de entendimento muito básico para se falar sobre, sabe? O primeiro passo é que entender que essas discussões, porque elas existem para desconstruir preconceitos. Não é para incitar uma orientação sexual, uma identidade de gênero, né? Falar sobre esse tema na escola, eu acho que para qualquer pessoa que tem um bom senso, um entendimento educacional básico, você entende que saber qual é a forma de tratar, o que não te torna uma pessoa homossexual, uma pessoa transgênero, né? Essas políticas, elas são para desconstrução dos preconceitos que, por exemplo, você falando que crianças de 9, 10 anos trazem de casa. E, na verdade, muitas vezes executam esse preconceito com outras crianças, né? Então, é para desconstrução do preconceito. Eu acho importante, sim. A gente não vê ainda se tem maturidade suficiente de que forma isso poderia ser abordado. Agora, falando da Naomi, a Naomi se descobriu ou se deixou ver mulher, não sei como é que eu faria a pergunta. Com que idade, Naomi? Hoje você tem 23. Sim. Bom, eu sempre me entendi como mulher. O transexual nasce com sexo, mas ele se veste com sexo contrário, é isso? Não, porque assim, falar de sexo contrário já cria uma esfera, né, uma nebulosidade em relação ao que deve ser um homem e ao que deve ser uma mulher. Ao outro sexo, então, vamos lá. Mas eu não tenho um outro sexo.
Exatamente, eu não sou uma terceira coisa, eu sou o meu sexo e eu sou a minha criança. Mas e como é que você, por exemplo, Naomi nasceu menino, se vestia como menino, imagino que os teus pais se vestiam assim. E aí quando você passou a se vestir como menina? Bom, Idade? na verdade sim, eu não nasci um menino, eu sempre fui uma menina. Mas por eu ter um determinado órgão genital, está lá no meu registro que eu pertenço ao sexo masculino, mas não é esse sexo ao qual eu É assim que pertenço. vocês se enxergam mesmo, dessa forma. Eu não posso falar por todas as pessoas Você. trans. É dessa forma como eu me vejo. Eu nunca, assim, me vi como um homem pautado no meu órgão genital, não é? E, assim, é uma coisa bastante determinista. Você falar assim, é um homem porque tem um pênis, ou é uma mulher porque tem uma vulva. Existem um monte de degradês e sexualidades que elas não podem ser pautadas por um órgão genital, não é mesmo? Agora, você, como é que foi a tua família? Você falou que até a questão familiar existe o abandono, a tua família especialmente não. Como é que viu você? A minha família, eu acho isso muito bacana, porque ela sempre me viu. Menina? Sim, me viu na ONU, me viu essa pessoa que eu me apresento, né? Então, o que eu acho bacana é que as pessoas da minha família tiveram oportunidades para ter cultura, saber sobre o tema, entender sobre respeito. Então, não foi assim, muitas pessoas me perguntam, inclusive, não foi assim um choque ou foi um trauma. Simplesmente é uma questão de desconstrução, assim, é uma questão de entendimento sobre. O medo de muitos pais, mães, familiares e amigos não é propriamente com o fato, né, da pessoa ser transexual, mas das violências que ela vai sofrer. Você acha que a pessoa nasce homossexual? Se a pessoa nasce... Bom, você nasceu uma pessoa trans. Existe pessoas que nascem homossexual ou ele se torna ao longo da vida? É importante que se fale isso. Homossexual, o que é? Uma orientação sexual. Né? É para onde o seu libido, enquanto pessoa, é direcionado. Existem pessoas homo, existem pessoas héteros, bissexuais, existem pessoas que flutuam entre uma categoria e outra e pessoas que simplesmente... Nossa, quantas classes? Você falou um monte delas aí. Vamos de novo? Vamos lá. Homossexual, bissexual, homossexual, heterossexual, assexual, existe também pansexual. Pansexual e os flutuadores, os que dão a caminhadinha por todas essas classes. Sim, eu falo, por exemplo, assim, nós não precisamos, assim, é uma questão de nomenclatura, para se falar que, assim, existem várias formas de demonstrar afetividade. Mas você não me respondeu ainda. Você acredita que a pessoa nasce homossexual? Você acredita que uma pessoa nasce heterossexual? Eu acho que sim, eu acredito também que nasce homem. Porque eu queria emendar uma outra pergunta. Porque eu já vi assim, fulano é ex-gay. Você acredita nisso? Se ele nasceu homossexual, ele pode ser um ex-homossexual. Você acredita nisso também? Bom, eu acho que é uma questão de vivência da própria pessoa. Eu não poderia dizer por mais ninguém além de mim. Então, mas no teu olhar, no geral? Bom, esse termo, ex-gay, ele é associado a determinados movimentos de cura à homossexualidade, geralmente, entende? E esses processos, eles são extremamente agressivos, extremamente ofensivos à condição humana. Então, eu acho dessa forma de vinculação ruim. Assim, mas o que acontece? Não é necessariamente, por exemplo, um homem ao longo da vida dele tem um relacionamento com outros homens que ele pode se entender necessariamente como gay, como bissexual, é uma questão de afetividade. A pessoa quem deve falar por ela mesma a forma como ela se identifica. Mas complica a cabeça da gente, a gente não sabe o que ele quer, né? Tem que saber. Aliás, tem que saber nada, né? Cada um sabe da sua vida. Aqui você tem que saber nada. Tem que saber aqui que Naomi fez esse TCC. E assim, a ideia, eu acredito, é realmente provocar esse tipo de discussão, não é? Que as pessoas possam falar sobre esse tema, a transexualidade. Eu imagino que não deva ser fácil, realmente, a vida de vocês. É sempre uma vida escondidinho, né? Ou até se definir, ou até falar para a família também, seja um outro processo muito doloroso. Mas também não sei se crianças estão preparadas para se tocar nesse assunto, né? Eu acho que tem momento, mas enfim, existem educadores para discutir isso, não é uma coisa educadora.
Eu acho que é uma questão de desconstrução muito simples, na verdade. É que para vocês é simples, para vocês que estão vivendo, não. Para quem vive, né, o modelo que a gente, de homem e mulher, de criação, enfim, é ainda difícil. É difícil porque... Desconstruir é difícil. Porque a desconstrução é uma prática. E é um processo doloroso. É um processo doloroso para os preconceitos que são enraizados. Não é? Se você conviver com uma pessoa trans, uma pessoa gay, ou mesmo pessoas de diversas etnias, você começa a ter um entendimento que não é uma pessoa diferente de você, que na verdade os preconceitos, ele ajuda a enraizar esses comportamentos que são tão maléficos, né? Que tratam as pessoas de uma forma tão desconfortável. Porque todo preconceito ele gera violência, né? Sim. Gera violência. Eu só digo o seguinte, que a gente que é pai e mãe, não acredita e não gostaria de ver esse assunto sendo focado nas escolas. Eu acho que tudo tem momento certo. É claro que todos saberão o que é cada um, mas enfim, eu acho que tudo tem momento, maturação de personalidade, de caráter, de cabecinha mesmo, de formação. Naomi, querida, quero te desejar sucesso. Obrigada por ter. Muito obrigada eu pela oportunidade. Gentilmente aceito o nosso convite, né? E você está na batalha da troca de nome também, né? Estou. Eu gostaria só de fazer um adendo final, de agradecer a oportunização, né? E também falar o porquê de eu estar aqui, não é? Que, por exemplo, uma pessoa trans defendendo um trabalho de conclusão de curso não precisa ser um fato. Por que não precisa ser um fato? Porque nós precisamos de mais pessoas trans na universidade, nós precisamos de mais pessoas trans na escola. Se eu estou aqui hoje, na verdade a gente mostra uma realidade de uma escola que violenta as pessoas para que elas não estejam dentro, né? Então é importante as práticas de desconstrução e de humanização, para que vejam que nós somos todas pessoas, né? E nós merecemos ser tratadas de uma forma digna e respeitosa. Gostei do que você falou. Ela está sendo hoje um fato e sendo entrevistada aqui em outros programas exatamente porque existem poucos que vão à escola, que quebram as barreiras, os preconceitos e faz aquilo que realmente tem como sonho, como meta de vida. E a Naomi foi, né? Fez a conclusão dela. Você deve ser professora? Sou. Já é professora? Sim. Que bacana, bacana. Obrigada mesmo, Naomi. E é isso, né, gente? Buscar os sonhos. Vamos ver a Vita Derme, que tem novo endereço?